Glória! Abra sua Bíblia, querido, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 3. Hoje nós vamos estar eu vou tentar ser bem breve. Quantos encontraram, digam amém. Foi pouca gente, vou dar mais um tempinho, né? 2 Reis, capítulo 3, traz uma história interessante sobre 3 reis que vão para uma guerra e Deus opera maravilhosamente bem. Eu senti o desejo de falar sobre isso com vocês, haja vista que fomos devidamente ministrados e ensinados sobre o procedimento da ceia, né? E agora estamos focados em nos edificar ouvindo de Deus essa palavra. Amém, queridos? Diz assim, ó: então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista sobre todo Israel, e foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Versículo 1. Perdão, 4, desculpa, 4. Vou voltar à leitura novamente, perdão. Versículo 4, tá, queridos? Amém? Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel, 100.000 carneiros e 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista sobre todo Israel, e foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havendo água para o exército, e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: ah, Senhor, clamou a estes 3 reis, o Senhor chamou a esses 3 reis, o Senhor chamou a esses 3 reis, para entregá-lo nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre a mão de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico, ou, em outras versões, um tangedor, que é a que mais se aproxima do original. E sucedeu que, tocando o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei nesses vales covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado
e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas e todas as boas árvores, cortareis e entupireis todas as fontes de água e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimento, eis que vinha águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos que estavam em idade de cingir-se cinto, e daí para cima, e opuseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre a água, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram uns aos outros. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Podem fechar a sua Bíblia. Essa passagem é uma história, eu li bastante o texto, porque para que houvesse uma boa compreensão. Jorão era filho da Jezabel com Acabe. Esse período era aquele período que Israel estava dividido entre o reino do sul e o reino do norte, no qual Josafá reinava em Judá e Jorão reinava em Israel. Embora fosse uma única nação, eles desde o tempo de Jeroboão e Roboão se dividiram por conta das ideias que eles tinham diferentes. E Josafá era um rei já experiente nessa época. Josafá já tinha até feito uma certa aliança com o pai de Jorão, com Acabe, mas não deu muito certo, porque Acabe, como vocês sabem, assim como Jorão, era idólatra. Mas Josafá era um homem de paz e era um homem de Deus. E a Bíblia diz então que Mesa, que pagava tributo ao rei de Israel, a Jorão, ele se rebela, ele diz que não pagaria. Então Josafá viu aquilo como uma afronta. E quando ele convocou e convidou ele para uma guerra, e ser convidado para um banquete, ser convidado para uma festa é uma coisa. Agora, ser convidado para uma guerra não é para qualquer um. Então, quando ele convida Josafá para a guerra, Josafá até aceita, porque se realmente Messa consegue invadir Israel e tomar Israel, era um passo para tomar Judá. Logo, a preocupação de Josafá, ela era relevante. Porque tem gente que não se preocupa enquanto o problema não chega na casa dele, está na porta, mas não entrou aqui, não é meu. Sabe, pastor Marcelo? Mas Josafá não, Josafá tinha visão, ele falou, não, se ele chegar aqui do lado, ele vai tomar também Judá. Então, já que eu posso me unir ao rei de Israel, embora eu não tenha muita comunhão com ele, eu vou para essa guerra para poder evitar que ele venha, porque o primeiro passo da rebelião dele foi justamente dizer, eu não vou pagar tributo. O segundo seria se armar, foi o que ele fez, para poder invadir Israel. Uma vez que anos e anos eles vinham pagando. Mas, conforme morreu Acabe, ele entendeu que não precisava mais pagar tributo. Porém, vejam bem, Josafá então aceita o desafio e vai. E eles passam em Edom e pega o rei de Edom, que servia também a Israel. Nessa época, Jorão também tinha domínio sobre o rei de Edom. Então, o caminho era Edom. Josafá pergunta, por onde a gente vai? Ele fala, olha, a gente vai pelo caminho de Edom. Aproveitar a gente no meio do caminho, eu pego o rei de Edom, pego as tropas de Edom e a gente vai seguindo viagem. Até então, era um projeto muito simples. Eram 3 reis, bem armados, bem equipados, preparados para encontrar com o inimigo. E ali venceria Messa e todo o seu exército e voltariam triunfantes. Porém, a Bíblia diz, os historiadores dizem, que eles ficaram dando volta, sem entender nada. Ficaram dando volta num deserto pequenininho, uma terra que Edom conhecia bem.
Os edonitas conheciam bem aquele lugar e eles não entendiam e ficaram dando volta a ponto da água, pastor Marcelo, chegaram ao fim. Aí a água acaba, quando a água começa a acabar. Eles despertaram e falaram, olha, a gente vai morrer aqui. A gente não consegue sair do lugar. Por mais simples que pareça a sua empreitada, o seu projeto, coloque Deus na frente. Por mais simples que pareça aquilo que você tem para resolver, coloque Deus na frente. Eles entenderam que não precisavam nem orar, nem fazer nada, não está tudo bem. E como começaram a dar volta, quando viu que a água estava acabando, falaram, olha, se a gente continuar nessa pegada, vamos morrer de sede, não dá. Se o inimigo vier, os homens estão tão cansados que não vão conseguir combater. Aleluia. Tem momento na sua e na minha vida, em que a gente, sem perceber, a gente começa a viver dando voltas e voltas e voltas e voltas. E quando você pensa que está saindo do lugar, você se vê no mesmo lugar. Um ciclo vicioso. Eu vim aqui nessa tarde para profetizar a quebra de alguns ciclos viciosos na sua vida. Sabe aquilo que entra ano e sai ano, você diz, vai mudar. Eu digo, não mudou ainda. Chega dezembro, você fala, agora vai, agora vai, agora vai. Aí quando vai chegando junho, agora já estamos entrando para junho, aí você, é assim mesmo, não mudou, esse ano não vai, vamos ver, 2023. Ei, o ano não chegou nem ao meio ainda. E você já está roendo a corda. Já está enfraquecendo no teu projeto. Só porque você continua dando volta, ou você vai mudar isso. A Bíblia diz então que Josafá, que era um homem de Deus, o que ele faz? Ele diz assim, gente, espera aí, chega de ficar dando volta. Tem hora na nossa vida que a gente tem que parar e falar, chega de ficar dando volta. Do jeito que a gente está tentando não está dando certo. Pastora Michele, não está dando certo. A forma como a gente está tentando não está fluindo. Não está. Então vamos parar de dar volta e vamos ver o que está de errado aqui. Como é que a gente faz? Josafá falou, só tem um jeito que eu conheço de resolver esse problema. Qual? Não tem nenhum profeta de Deus. Por que ele fala profeta do Senhor? Porque profeta de Jorão e de Acabe, tinha muitos com Jorão. Ele era filho da Jezabel, lembra? O Jorão era filho da Jezabel. Ele está levando os profetas de Baal com ele. Por isso Josafá é enfático, ele diz, não tem nenhum profeta do Senhor. Porque profeta tem muito por aí, agora do Senhor são poucos. Do Senhor, pastor Marcelo, está dando para contar dedo. Profeta tem até na internet agora na internet, toda hora aparece um, não sai daí não, eu vou te entregar uma revelação. Eu falo, nem te conheço. Eu já interajo logo, nem te conheço, rapaz. Como é que você vai me entregar uma revelação? Mas sabe, profetas tem muitos, agora do Senhor tem muitos poucos. Mas o Josafá, ele fala, olha, não tem nenhum profeta do Senhor para a gente consultar. Aí alguém falou assim, ó, tem um camarada aí. Como é que é o nome dele? Olha, ele é Eliseu. Rapaz, Eliseu? Josafá. O rei, fica tranquilo que esse aí tem história. Como é que é? Esse aí tem história. Primeira coisa, pastor Marcelo, você tem que procurar num profeta se ele tem história. Qual é a história do profeta que está profetizando para você? Qual é a história do profeta que você segue na rede social? Qual é a história dele? Vai atrás da história dele, porque ela vai falar muito sobre ele. A história de um homem fala sobre ele. Aleluia. Esse aí é Eliseu, filho de Safate. Opa, tem pai, tem paternidade. Pastor Marcelo falou uma coisa aqui interessante. Me converti com a palavra do pastor Carlos Portela. Eu me lembro bem desse dia, como se fosse hoje. Tem pouco tempo. Mas o engraçado, irmãos, é que não foi uma palavra. Eu não estava naquele dia. Não. Eu não estava com a voz. Não foi não. Eu estava até invocado aquele dia. Não sei se eu briguei contigo. Eu briguei contigo? Acho que a gente brigou. Estou brincando, mas a gente não briga não. Sabe o que aconteceu? Aquele dia eu estava invocado com alguma coisa. Eu peguei o microfone e falei assim, ó, Jesus veio porque eu quero os seus,
Lembra disso, meu irmão Marcelo? Os senhores não receberam, mas todos quanto receberam, deu o poder de ser feito filho de Deus. Você quer aceitar Jesus? Eu não estou a fim de pregar muito hoje, não. Veio umas 10 pessoas. Se quer, vem logo. Foi exatamente assim. Falei, se tu quer, vem logo. Aí veio pastor Marcelo, pastora Rita, veio um outro menino que é da metodista, com a esposa dele. Todo mundo quase virou pastor naquele culto. Glória a Deus. Então, Josafá, ele fala, fica tranquilo, porque esse aí eu conheço. Ele é filho de Safate, ele tem paternidade, ele tem história. Não é historinha, não, é história com H. Conhece. Conheço ele. Esse aí é gente boa. Aí ele vai, o profeta, vamos lá nele então. Aí chega no profeta, os 3 reis, o rei de Edom, Josafá e Jorão. Quando o profeta Eliseu olhou para o rei Jorão, ele falou, olha rapaz, eu nem sairia para te atender se eu soubesse que era você. E outra coisa, eu só estou falando contigo por causa da presença do Josafá. Tem gente que não entende, aleluia. Tem gente que não entende, mas tem empresas que ela só está de pé por causa de alguém que está lá. Tem ministérios por aí, pastor Marcelo, que ainda se mantém por causa de alguém que está lá. Olha, se não fosse a presença do Josafá, eu não te respeitaria, nem olharia para a tua cara, ô Jorão. Vai procurar os profetas da tua mãe, do teu pai. Ele fala assim, vai procurar os profetas. Porque o que a Bíblia diz aqui? O que o Jorão fez? Ele passou revista em Israel. O que significava isso, queridos? Olha o que ele fez. Ele foi ver se ele sozinho conseguiria vencer Mesa e todo o seu exército. Quando ele viu, pastor Marcelo, que ele não conseguiria, ele então vai pedir ajuda a Josafá e ao rei de Edom. Exatamente foi o que aconteceu. Então, ele tinha mais confiança nos profetas de Baal do que no Deus de Israel. Por isso ele está inseguro em falar com o profeta. E o profeta diz, olha, eu nem olharia para a sua cara, vai procurar os profetas da sua mãe e do seu pai. Porém, por conta da presença de Josafá, vou falar com o Senhor. E aí ele então vai consultar a Deus, e quando ele consulta a Deus, e aqui a gente começa já a caminhar para o fim. Deus fala para ele falar ao povo o seguinte, olha, vocês vão ter que abrir covas nesse vale. Ou seja, vão ter que cavar buracos. Agora você imagine comigo, querido, o povo está dando voltas no deserto um tempão, a ponto da água acabar. Porque quem sai para uma guerra, sai realmente preparado para... E estão bastante tempo dando volta. E a Bíblia diz então que Deus fala, olha, eu quero que vocês abram covas, muito buracos nesse vale, bastante buraco. Eu imagino alguém se catucando, porque tem sempre um reclamão que falou, caramba, que palavra é essa aí? A gente está cansado. A gente quer água, a gente não tem como trabalhar não. Primeiro que a gente não tem nem aqui nenhuma enxada, não temos cavadeira, a gente só tem espada. Deus não quer saber o que você tem na mão. Deus quer que você obedeça a Ele, ponto final. Porque quando Deus dá a missão, querido, Ele quer que nós obedeçamos para que Ele possa agir. Deus não dá uma revelação, Ele dá uma missão. Aqui, pastor Marcelo, Deus não dá para Eliseu uma revelação. Tem hora na nossa vida que Deus não vai nos dar revelação, Ele vai dar uma missão. Faz isso. Não entendi. Não, faz isso. Não, mas não tem sentido. Aí começaram a cavar com a espada, porque não tinha como cavar com outra coisa. Cava com o que tem. Faz com o que você tem na mão. Obedece com o que você tem. Queria tanto servir melhor a Deus. Sirva com o que você tem. Obedeça com o que está na sua mão. E eles pegaram as espadas, as lanças e começaram a cavar a cova. Vários buracos enormes. Sabe aquela coisa sem propósito que às vezes você está fazendo na sua vida?
Sabe aquilo que você está fazendo? Fala, caramba, onde é que eu vou chegar com isso? Isso aqui não vai dar em nada, não vai chegar em lugar nenhum. Tem horas que parece que a ordem que Deus está dando não vai dar em nada. Mas Deus dá essa ordem e fala para eles assim, olha, nós temos o seguinte, talvez alguém deve ter perguntado, eu acredito, tem sempre aquele crente que na hora de uma revelação quer saber mais coisas. Ô profeta Eliseu, como é que vai ser? Vai ser igual aconteceu com Elias? Vai aparecer uma pequena nuvem antes da chuva? Que a gente está abrindo cova aqui, eu acho que Deus vai mandar chuva. Aí Eliseu, usado por Deus, fala assim, olha, não vereis vento e nem vereis sinal de chuva. Agora eu quero ver você crer, quando não tem sinal nenhum. Aí quando tem uma pequena nuvem é bom, pastor Marcelo, né? Não tem uma pequena nuvem, estava tudo azulzinho, agora já tem uma pequena nuvem. Não, mas Deus falou, não vai ter pequena nuvem não. Ele me lembrou bem, o pastor Marcelo me lembrou um testemunho bom. Nesse dia que o pastor Marcelo aceitou Jesus, logo depois a gente conversando, foi no mesmo dia? Um pouquinho à frente, eu continuei lá dirigindo esse trabalho. E o pastor Marcelo veio conversar comigo um problema pessoal dele. E aí eu conversando com o pastor Marcelo e pedindo a Deus uma direção. Estava o pastor Marcelo, a pastora Rita assim. Aí eu falei, aham. Aí eu olhei para ele, você é adulto, né? Ele falou, sou. Ela também, né? Vocês vivem como adultos? Os adultos estão me entendendo. Ele viu. Eu falei, então, sabe o que você tem que fazer? Trancar a tua faculdade e casar. Deus vai mudar a tua vida. Eu creio que na hora o pastor Marcelo falou, esse cara tá maluco, eu quero ser advogado, eu vou trancar minha faculdade só por causa de que um pastor está falando. Nada, ele abraçou, ele falou, vou trancar. Eu ainda falei mais, falei, Deus vai mudar a tua casa. Teu pai vai mudar, tua mãe vai mudar. Lembra disso? Falei, teu pai vai mudar, tua mãe vai mudar. Deus vai fazer uma obra na casa da tua mãe, do teu pai, por tua causa. Mas não estava assim não. Terra, não. Simplesmente acreditando no chamado. Você é profeta. Para ele não fazia o menor sentido no momento. Mas quando ele saiu e refletiu, o coração ardeu, ele falou, vou fazer. Já que é para servir a Deus, né, pastor Marcelo? Vou obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Não fazia sentido cavar aqueles buracos, pastor Marcelo. E Deus ainda fala, não vai ter sinal nenhum. Não vai ter vento, não vai ter pequena nuvem, não vai ter nada. Tem gente aqui que está esperando a pequena nuvem. Vim te dar um recado, não vai ter pequena nuvem dessa vez. Ou você crê, ou você crê. É só você se preparar. Abrir a cova significa se preparar para o impossível. Ainda que você não saiba por onde vem, da onde vem, como vem, a hora que vem. Esteja preparado para o milagre. O Espírito do Senhor me manda te dizer, te prepara para o milagre. Como vai ser? Não sei. Está difícil. Pastor Carlos, você não tem ideia. Não quero saber. Vai chegar. Eu quero. Como? Não sei. E começaram a cavar buraco, cavar buraco, cavar buraco, cavar buraco. Aquele monte de buraco aberto. E cavar não é com a enxada, nem com cavadeira não. É com a espada. Olha que difícil. Usar a ferramenta certa para a coisa certa é fácil, né? Sim ou não? Irmão, apertar parafuso Phillips com chave Phillips é fácil. Agora, apertar parafuso Phillips com faca é prova. Ou você amassa a faca ou você detona a cabeça do parafuso. Quando consegue, muitas vezes nem consegue. Eles estão usando a ferramenta errada, fazendo a coisa certa. Pastor, que história é essa? Você está falando, tem hora que é assim. Loucura. Deus manda cavar sem ter cavadeira, sem ter pá, sem ter nada. Usa o que você tem na mão. Aí cavaram, não estava tudo cavado. Aquele silêncio, eles cheios de sede, com sede estavam, com mais sede agora estão. Normal, natural. Suados, cansados. De repente, na Idumeia, que ficava do outro lado, ao lado de Edom, o historiador diz que, o Joséfo diz que na Idumeia caiu uma chuva tão forte, mas tão forte como nunca antes, que as barreiras dos rios da Idumeia romperam
e as águas vieram com ímpeto. Só que aonde eles estavam, em Edom, pastor Marcelo, eles não viram nada. Sabe assim, você está num lugar, a chuva está caindo fortíssimo em Campo Grande, você está aqui, o sol, não estou vendo nada. Então o pastor Marcelo está lá, gente, eu estou preso aqui no calçadão de Campo Grande, porque está chovendo muito, irmão. Que isso, pastor? Aqui não está chovendo nada, está sol. Na Idumeia estava caindo um pé d'água e o rio estava enchendo, e lá vem água, e eles estão lá esperando do céu. Quando alguém gritou, corre, negada, era água vindo. E eles subiram para o monte, saíram do vale, a água passou, e quando eles olharam, as covas estavam cheias de água. Esperaram o barro vermelho descer, porque o barro da Idumeia é barro vermelho. Não sei se você já morou onde tem barro vermelho, eu já. Aí aquele barro vermelho desceu, assentou, eles foram lá e beberam, deram para o animal, se redobraram, ficaram, descansaram, dormiram um pouco. Aí quando a manhã seguinte chega, você leu comigo o texto, os inimigos acordaram, o rei Messa acordou o povo, olharam, o sentinela olhou, falou, olha, Israel acampou ali, ó, mas estou olhando para o acampamento, para o vale, e o sol batia nas poças de água, com o fundo avermelhado do barro vermelho. E o que eles pensaram? Eles se mataram. Está aqui na Bíblia. A conclusão que o inimigo chegou é que eles se mataram, já se destruíram. Pior coisa que nossos inimigos podem pensar é que a gente já está destruído. Ai, meu Deus. E o pastor Carlos Portela, rapaz, aquilo ali, rapaz, não vai não. Vai nessa. A gente está orando, a gente está buscando, a gente está debaixo de promessas. A gente serve a um Deus que honra as suas promessas. O inimigo olhou e falou, eles estão vencidos. Já se mataram, não aguentaram a pressão. Olha lá, a poça de sangue, o sol batia, o barro vermelho refletia do fundo da água. Você sabe que o mar não é azul, né? É o sol que bate nele. Você sabe disso, né? Aí batia no fundo da água. Quem tem piscina em casa sabe muito bem disso. Eu tenho piscina em casa e eu vejo quando está um bom sol, aquela água bonita, reflete aquele azul bonito do sol, do céu. E eles olharam e falaram, eles já se destruíram, vamos lá e vamos pegar os despojos. O inimigo pensa que vai encontrar um Israel destruído, mas Israel estava debaixo de uma palavra profética, e a palavra era, eu vou dar a vitória, mas vocês não vão ver vento e não vão ver sinal nenhum, mas vai chegar a água, e quando chegou a água, chegou também a estratégia de Deus para dar vitória. Quem imaginava que ia acontecer daquele jeito? Que estrategista de guerra iria bolar um plano desse, pastor Marcelo? Não, só o general de batalha. Ele falou, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Vou matar a sede desse povo, ainda vou confundir o inimigo. Deus vai saciar a tua sede, vai te dar a tua vitória. Ainda vai confundir aqueles que queriam tua derrota. Eu vou repetir para você tomar posse. Deus vai te dar a vitória e ainda vai confundir aqueles que queriam a sua derrota. E eles vão com tudo, eles largam as armas e falam, é festa, vamos pegar tudo que é dos israelitas que eles se mataram. Quando chegaram lá, os caras estão armados até o dente, bem alimentados, saciados, dormiram uma boa noite de sono. Eles encontraram um Israel disposto, e mais do que isso, um Israel que acabou de viver um milagre. Você pode ficar de pé, para você achar que já vai acabar? Israel tinha acabado de vivenciar um milagre. Não sei você, mas olha, toda vez, pastor Marcelo, que eu acabo de viver um milagre, nossa, eu me sinto gigantão. Sabe gigantão? Grandão? Bem com Deus? Sabe assim, você acabou de falar com Deus algo, Deus falou que ia fazer na tua vida, acontece? Caramba, estamos juntos, Senhor, a comunhão é forte entre nós. Israel estava assim, cheio da comunhão com Deus. Deus acabou de falar que ia fazer e fez, eles estão bem.
Mas por que eles viveram esse milagre, pastor Carlos? Porque eles obedeceram a palavra que Deus enviou. Mesmo sem entender, obedeça. Mesmo sem saber para onde essa palavra está te levando, obedeça, porque Deus vai lhe honrar. Quando Deus usar o teu profeta dessa casa, olha, siga a palavra, vai no caminho da palavra, que ela vai te levar à vitória. Siga a trilha da promessa, aleluia. Vamos cavar, é para cavar, vamos cavar. É para abrir cova, vamos abrir. Pastor, não tem nem sinal de chuva, não importa. Ele falou que vai acontecer e não vai ter sinal. A notícia hoje para você é essa. Não vai haver sinal, mas vai haver milagre. Não vai haver sinal, mas vai haver vitória. A gente, depois que a gente passa alguns anos servindo a Deus, eu prego o evangelho, está caminhando para 28 anos. E quanto mais tempo a gente fica como pregador, mais a gente vai entendendo que a gente não precisa sentir nada, ver nada, não, pastor Marcelo, presenciar nada. Direito, eu estava cantando uma canção na igreja com meu filho, e eu estava sentindo isso, eu falei, poxa Deus, quando eu era mais menino, eu ficava tão ansioso para sentir logo a tua presença. Agora, eu sei que você está. Eu sei que o Senhor está. Eu sei que o Senhor está presente. Eu sei que o Senhor está fazendo. Ainda que você entrou aqui hoje e não sentiu nada, eu venho te dizer, Ele está fazendo algo em tua vida. Pastor Carlos, eu vejo as pessoas falarem que sente tanto a presença de Deus. Eu queria sentir. Ei, não precisa sentir, Ele está em você. Se Ele quiser se manifestar bem, se Ele não quiser, acredite, Ele está em você. E aí então a Bíblia diz que eles venceram os inimigos. Aquela peleja foi ganha. É hora de você olhar para o invisível. É hora de você fazer o que Jesus orientou você a fazer. Cresça em ver. Cresça em ver, pastor Marcelo. Cresça em ver. Está acontecendo. Está acontecendo. Pode repetir isso? Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Eu não estou vendo, mas está acontecendo. Está acontecendo. O meu milagre está sendo gerado exatamente nessa hora. Enquanto a palavra é gerada dentro de você, o teu milagre é gerado. Está acontecendo. Está acontecendo. Você não vai ver sinal, mas vai ver a resposta de Deus. Querido Deus, eu te agradeço por essa breve, porém objetiva palavra, que é direcionada ao coração dos teus filhos, com uma resposta, Senhor. E a resposta é essa: que muitos não verão sinal, não verão nuvem, não verão vento, mas a chuva de vitória vai chegar. A bênção vai alcançar o teu filho. Que, meu Pai, aquele teu filho que entrou aqui preocupado, que acha que estava esquecido, hoje o Senhor lembra ele através da palavra. Eu estou quieto, mas estou agindo. Hoje o Senhor lembra a tua filha que o Senhor está operando sim. Que ela pode não estar vendo sinal, mas a tua ação é eficaz na vida dela. Meu Deus, confirma essa palavra. Confirma essa palavra, Senhor. Que eu possa voltar aqui e ouvir testemunho desta palavra. Assim como um dia eu ouvi no trem o pastor Marcelo testemunhando daquilo que eu profetizei para ele, dizendo do que Deus tinha feito na vida dele, na casa do pai dele, na casa da mãe dele, como o Senhor obrara maravilha. Que eu volte aqui e veja testemunhos dessa igreja, pessoas dizendo: eu pensei que o Senhor não estava nem ligando para o meu problema, e do nada aconteceu o milagre.
Você não está vendo sinal, mas Deus está fazendo. Você não está vendo sinal, mas Deus está operando. O teu Senhor, aquele que te chamou, Ele continua a lhe guardar, a lhe proteger. Ninguém vai te tocar. Oh, aleluia. Hoje tem gente que vai sair daqui curada. Tem gente que vai sair daqui curada. Pastor, ninguém pôs a mão na minha cabeça, ninguém sacudiu a minha cabeça, mas você vai sair daqui curado. Não vereis vento, nem vereis sinal algum, mas o Senhor encherá esse vale. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Aplauda Jesus, glorifique a Jesus.